E aí, pessoal? Prontos para mais um mergulho profundo. Hoje a gente vai se aventurar por um tema que eu aposto que já deixou todo mundo pensando em algum momento: a matemática, Isso é complicado. né? Afinal de contas, a matemática é uma invenção humana ou uma descoberta de algo que já existe no universo? Essa pergunta das antigas é uma discussão que atravessa a história da filosofia e a ciência e que nos coloca cara a cara com a essência da matemática. E a matemática tem tudo, né? Verdade. Desde a construção de prédios até tecnologias que parecem coisa de filme. Mas de onde vem essa ferramenta tão poderosa? Nós criamos do zero? Ou será que ela sempre esteve lá, tipo um código secreto do universo, esperando para ser desvendada? É como se eu estivesse montando um quebra-cabeça gigante. As peças se encaixam, mas sem que aparecem mais perguntas do que respostas. Faz sentido. Por um lado, a gente tem essa ideia de que os números, as fórmulas, os teoremas, tudo isso seria criação humana. Uma linguagem inventada para tentar entender o mundo. Agora que você falou, até o número 2 é um conceito abstrato, né? A gente vê duas árvores, dois carros, dois amigos, mas o 2 em si é só uma representação, deixa de quantificar, de dar nome à ideia de par. É isso aí. Essa galera defende que a matemática é simbólica, abstrata. Os números são só representações que a gente atribui à realidade. Mas, por outro lado... Tem quem acredite que a matemática é uma descoberta. E os argumentos são fortes, viu? Com certeza. Eles argumentam que a matemática tem uma universalidade impressionante. As leis matemáticas, tipo a gravidade ou a geometria, elas parecem funcionar do mesmo jeito em qualquer lugar do cosmos. Seriam princípios consistentes, independente da mente humana. Ou seja, para eles a gente não inventou a matemática, a gente descobriu. Ela seria tipo uma lei da natureza, tão real quanto a lei da gravidade, mas escrita em outra língua. Exatamente. E para ilustrar essa ideia, eles usam exemplos como o Teorema de Pitágoras. Não importa em que planeta você esteja, ele sempre vai funcionar. É como se o universo fosse regido por essa linguagem matemática e a gente, aos poucos, vai decifrando os segredos. O que me deixa mais curiosa é que a matemática muitas vezes consegue até prever fenômenos da natureza antes da gente observar. É como se a gente pudesse antecipar os segredos do universo. Demais, né? É fascinante. Mas aí vem a pergunta de $1 milhão. Como algo inventamos pode ter essa precisão para descrever e até prever a realidade? É aí que o debate pega fogo. Nossa, com certeza. Os dois lados têm argumentos muito fortes. A matemática tem essa cara de invenção humana, com seus símbolos e sistemas, mas ao mesmo tempo se encaixa tão bem na natureza como se fosse a chave para entender o universo. É de deixar qualquer um pensando. É essa dualidade que faz a matemática ser tão intrigante? A gente fica nesse vai e vem, sem saber se a matemática é uma criação nossa ou se a gente quer que é uma criação dela. Quase uma brincadeira do cosmos com a gente. Verdade. Essa ambiguidade faz da matemática um campo rico e cheio de mistérios. Mas, no fundo, talvez a beleza esteja justamente nessa busca por respostas, nessa tentativa de desvendar os segredos por trás dessa ferramenta tão poderosa. Eu concordo. Olha só a natureza ao nosso redor. A simetria de uma flor, a espiral de uma concha, os ciclos da lua. Tudo parece ter uma lógica matemática por trás. E quando construímos algo, uma ponte, um foguete, a gente usa essa mesma lógica como se estivéssemos imitando o universo, usando a língua dele para criar. É como se a gente pegasse emprestada a inteligência do cosmos para realizar nossos projetos. Exato. E o mais legal é que, no dia a dia, a gente usa matemática o tempo todo sem perceber. É verdade. Ao construir uma casa, cozinhar, programar um computador, ela está lá em cada detalhe. A matemática está tão integrada à nossa vida que às vezes passa batida. E aí vem a pergunta: será que tudo isso seria possível sem essa estrutura matemática por trás? Essa ordem que permeia o universo? Ou será que a gente, com a nossa criatividade, conseguiu impor essa ordem matemática ao caos do mundo? Essa pergunta de ouro. De platina. A gente pode até brincar com essa ideia, mas o que importa é que a matemática é fundamental para entender o mundo e o nosso lugar nele. E essa busca por compreensão é o que torna a matemática tão incrível. A gente usa para desvendar os mistérios do universo, criar novas tecnologias, resolver problemas do dia a dia. A cada nova descoberta, a cada avanço, a gente se aproxima um pouco mais da resposta para essa pergunta que nos intriga há tanto tempo. A matemática, afinal, é inventada ou descoberta. É isso aí. E peguei-as você. O que acha? Conta pra gente nos comentários qual a sua teoria sobre a origem da matemática. E não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder a segunda parte desse mergulho. Voltamos já já para explorar ainda mais esse mistério da matemática. Até daqui a pouco. E aí, pessoal? De volta para a segunda parte do nosso mergulho no mundo da matemática. A gente terminou a última parte com um mistério no ar, né? A matemática, afinal, foi inventada ou descoberta. Essa discussão vai muito além dos números, né? Ela nos leva a pensar sobre a natureza humana, o universo e a nossa
própria existência. Que é tipo abrir uma porta para um labirinto de ideias. E tem um ponto que eu acho fascinante. A capacidade da matemática de lidar com o infinito. No mundo real, o infinito é algo que desafia a nossa imaginação. Mas na matemática, a gente lida com ele como se fosse a coisa mais natural do mundo. Verdade. Pensa nas sequências infinitas, nas séries infinitas. Até na física moderna, o espaço-tempo é visto como um contínuo infinito. Mas como a gente consegue trabalhar com algo que, na prática, não podemos experimentar? É uma pergunta que dá um nó na cabeça, né? Aí voltamos àquela dúvida. Se a matemática fosse só uma invenção, como explicar essa capacidade de lidar com o infinito com tanta precisão? Será que, sem querer, a gente descobriu uma ferramenta que abre as portas para realidades além da nossa compreensão? É de pirar o cabeção. Nós, seres humanos, finitos, lidando com o infinito como se fosse algo trivial. Será que isso significa que a gente está conectado a algo maior? Uma ordem cósmica além da nossa mente? E tem outro lado na matemática que sempre me fascinou, a beleza. Os matemáticos vivem falando da beleza de uma equação, da elegância de uma solução, da simetria de um teorema. É como se a matemática fosse uma forma de arte, uma expressão da criatividade humana. Sem dúvida, essa beleza matemática pode ser vista de várias maneiras. Por um lado, ela pode ser uma expressão da nossa própria mente, da nossa capacidade de criar beleza e harmonia através da lógica e da abstração. Seria como se a gente criasse uma linguagem para traduzir nossas ideias sobre espaço, tempo, relações. Observamos o mundo, identificamos padrões, tentamos entender como as coisas funcionam e a matemática surge para organizar tudo isso. Isso aí. Mas aí vem aquela pergunta de novo. Se a matemática é só uma invenção humana, por que ela se encaixa tão bem nas leis da física, da natureza? Como explicar essa capacidade de descrever e prever fenômenos com tanta precisão? É como se a gente tivesse inventado um jogo, mas por acaso esse jogo revelasse as regras do universo. É de questionar tudo que a gente acha que sabe. Totalmente. E aí entra outra perspectiva. Se a matemática é uma descoberta, isso significa que a gente tem acesso a verdades universais que existem independentemente da gente. Seria como se a gente tivesse encontrado um manual de instruções do cosmos, escrito numa linguagem que, aos poucos, a gente vai aprendendo a decifrar. E nesse caso, fazer matemática seria uma forma de se conectar com uma ordem cósmica, uma inteligência superior que está em tudo. É incrível pensar nessa possibilidade. A matemática é como a ponte entre a mente humana e os segredos do universo. No fim das contas, talvez a gente nunca tenha uma resposta definitiva para essa pergunta. A matemática foi inventada ou descoberta. Mas o importante é que essa busca, essa jornada já é uma recompensa. Verdade. Ao longo do caminho, a gente aprende, cresce, expande nossos horizontes. E essa busca incansável por conhecimento é que nos impulsiona para frente. E é isso que a gente busca aqui no The Deep Dive. Instigar a curiosidade, incentivar o pensamento crítico, mostrar que o conhecimento pode ser divertido, desafiador e, acima de tudo, transformador. Esperamos que vocês estejam curtindo essa viagem pelo mundo da matemática. Se você tem alguma teoria sobre a origem da matemática, compartilha com a gente nos comentários. A gente adora saber a sua opinião. Quem sabe juntos a gente desvenda esse mistério que nos acompanha há tanto tempo. E não esqueça de voltar para a terceira e última parte desse episódio, onde vamos explorar ainda mais a fundo esse mistério. Até já! E voltamos para a última parte do nosso mergulho no mundo da matemática. A gente já explorou um monte de aspectos fascinantes sobre essa questão da invenção versus descoberta, desde a universalidade das leis matemáticas até a capacidade da matemática de lidar com o infinito. E claro, a gente não podia deixar de falar da beleza que a gente encontra nas equações e teoremas. Mas tem um ponto crucial que a gente precisa abordar: a relação entre a matemática e a consciência. É um tema complexo, que nos leva a questionar a própria natureza da realidade e o nosso papel como observadores. Alguns filósofos e cientistas acreditam que a própria existência da matemática está ligada à nossa capacidade de pensar, à natureza da consciência humana. Ou seja, será que a matemática é parte essencial da nossa forma de enxergar a realidade? Será que ela existe independentemente da gente como uma entidade à parte? E aí voltamos para a dicotomia que permeia toda a nossa discussão. Se a matemática é uma invenção, ela pode ser vista como uma expressão da consciência humana, um jeito de externalizar nossos pensamentos, nossa lógica. Tipo, a gente cria uma linguagem para traduzir as nossas ideias sobre espaço, tempo, relações. A gente observa o mundo, identifica padrões, tenta entender como as coisas funcionam. E a matemática surge para organizar tudo isso na nossa mente. Exato. Mas aí vem aquela pergunta que não quer calar. Se a matemática é só uma invenção humana, por que ela se encaixa tão bem nas leis da física, da natureza? Como explicar essa capacidade de descrever e prever fenômenos com tanta precisão? É como se a gente tivesse inventado um jogo, mas por acaso esse jogo revelasse as regras do universo. É de pirar, né? Totalmente. Aí entra outra vertente. Se a matemática é uma descoberta, isso significa que a gente tem acesso a verdades universais que existem independentemente da gente. Seria como se a gente tivesse encontrado um manual de instruções do cosmos, escrito numa linguagem que, aos poucos, a gente vai aprendendo a decifrar.
Nesse caso, fazer matemática seria um jeito de se conectar com uma ordem cósmica, uma inteligência superior que permeia tudo. Nossa, é fascinante pensar nessa possibilidade. A matemática como uma ponte entre a mente humana e os segredos do universo. No fim das contas, talvez a gente nunca tenha uma resposta definitiva para essa grande pergunta. A matemática foi inventada ou descoberta. O importante é que essa busca, essa jornada, já é uma recompensa por si só. Concordo. Ao longo do caminho, a gente aprende, cresce, expande nossos horizontes, e essa busca por conhecimento, essa sede de saber, é o que nos impulsiona, que nos move para frente. E é exatamente isso que a gente busca aqui no The Deep Dive. Instigar a curiosidade, incentivar o pensamento crítico, mostrar que o conhecimento pode ser divertido, desafiador e, acima de tudo, transformador. Esperamos que vocês tenham curtido essa viagem pelo mundo da matemática. E se você tiver alguma teoria sobre a origem da matemática, compartilha com a gente nos comentários. A gente adora saber a sua opinião. Quem sabe juntos a gente desvenda esse mistério que nos acompanha há tanto tempo, né? É isso aí. E fiquem ligados, porque a gente volta em breve com mais um mergulho profundo em busca de novas descobertas. Até a próxima!